Todo trimestre aparecem excelentes oportunidades na bolsa, mas é preciso você prestar bastante atenção para não comprar gato por lebre. Para você não cair em pegadinhas, o que você precisa fazer? Entrar no relatório da empresa que você está analisando e ver se naquele trimestre, ou se você estiver vendo no consolidado, no ano, se não entrou algum resultado não recorrente na empresa. Porque se entrar algum valor que não faz parte da operação da empresa, vai interferir em todos os outros indicadores. O dividend yield pode aumentar porque a empresa vai distribuir mais dividendos para os seus acionistas, porque entrou um valor não recorrente na venda de um ativo ou alguma provisão. Então, os indicadores vão se alterar e você vai pensar que está pagando barato pela ação e não está. Porém, todas as 4 ações que eu trouxe nessa lista, você pode ter certeza que elas estão baratas nesse trimestre. Não tem nenhum tipo de pegadinha. Aliás, todas elas fazem parte da carteira de alguns clientes da minha consultoria, porque nesse trimestre realmente ficaram muito baratas e tem uma que ficou muito barata mesmo. Lembrando, investidor futuro, que nenhuma dessas ações é recomendação de compra ou venda. Eu preciso falar isso porque, mesmo eu sendo consultor de investimento, eu não posso chegar aqui, fazer um vídeo e recomendar 4 ações para todos os investidores. Cada investidor tem metas, objetivos diferentes um dos outros, então não faz sentido eu fazer isso. As recomendações precisam ser individuais. Então vamos ver as ações que estão baratas nesse primeiro trimestre para o segundo trimestre de 2024. A quarta ação da lista é a Hold Dexos Participação. Bom, antes de você investir em qualquer empresa, o que você precisa prestar bastante atenção? Qual que é o setor de atuação da empresa que você quer investir? No caso dessa hold, da Dexos Participação, ela está inserida em 2 setores, como você consegue ver aqui, o setor químico e de tubos de aço. Então ela detém o controle de 2 empresas dessas e as outras 2 também ela tem participações. No caso aqui é a GPC Química, Copenor, na de tubos de aço é a Apollo Tubos e a Apollo Tubos SA. Vale destacar que essa empresa ela já passou por um processo de recuperação judicial e conseguiu sair no ano de 2020, lá para o final de 2020 foi quando ela saiu da recuperação judicial, e de lá para cá a empresa trimestre a trimestre vem aumentando a sua receita, apresentando bons resultados, tanto na receita, lucro e também diminuindo a sua alavancagem financeira, então reduzindo a sua dívida. E os meses mais prováveis da Dexos Participação pagar proventos para os seus acionistas são os meses de maio e dezembro. Aqui você consegue ver no mapa de calor no site Status Invest. Quando a gente vai aqui para baixo, conseguimos ver que ela anuncia esse pagamento sempre no dia 28/4. Isso aqui aconteceu nos anos de 2023, 22 e 21. Então, muito provável que esse ano, agora em abril, dia 28, ela venha anunciar isso aí também. Vamos ver aqui no calendário, quando cai dia 28, cai num domingo. Então, ela vai anunciar ou no dia 29, ou no dia 26, uma sexta-feira. Isso aqui tem uma grande probabilidade de acontecer porque essa empresa já anunciou a data de proventos nessas datas. E quando a gente observa aqui os indicadores da Dexos Participação, que tem como código DEXP3, ela está com PL de 5,9, ou seja, extremamente barata. Em menos de 6 anos você já tem o retorno daquilo que você investiu, se essa empresa continuar dando esses mesmos resultados. O dividend yield da empresa é um pouco baixo, porque nesse momento ela não distribui muitos dividendos para os seus acionistas, de 3,33%. O payout da empresa, para você ter uma ideia, é de 20%. Então, do lucro líquido ela distribui para os seus acionistas apenas 20%. O restante a empresa deixa em caixa e também está investindo em projetos. Outro indicador que esse aqui é o que eu mais utilizo, que mostra se a empresa está barata ou não, é o EV/EBIT, está em 3,47. Quanto menor ele, também vai mostrar que a ação está barata. E aqui ela está muito barata, entrando para a nossa lista das ações mais baratas desse trimestre. A empresa também que não está alavancada, você consegue ver aqui pela dívida líquida em relação ao EBITDA da empresa. Se você for num relatório da empresa desse trimestre, você vai ver que ela teve um aumento no segmento químico, que é onde ela tem a maior participação e a maior receita vem de lá. E o aumento foi de 3,7% em comparação com o quarto trimestre de 2022. Lembrando que a gente está falando aqui do quarto trimestre de 2023, porque o primeiro trimestre desse ano de 2024, o resultado só vai sair em maio ou em junho. E como muitos investidores que acompanham o canal gostam de ver essa fórmula do valor intrínseco de Benjamin Graham, então eu mostro aqui o preço justo para vocês, que é de R$ 18,29, mostrando que a ação também
em relação ao valor patrimonial, que é um dos indicadores que é colocado aqui nessa fórmula, mostra que a ação também está barata em relação a isso. Potencial de rentabilidade, segundo essa fórmula, de 61,11%. A terceira ação que entrou para a lista das ações mais baratas desse trimestre é a Vale, de código VALE3. E a Vale tende a fazer a sua distribuição de proventos para os acionistas nos meses de março e setembro. Então, para quem for investir na Vale por esses meses, é muito provável que vai receber proventos no mês de setembro. Se a gente for aqui para baixo, você consegue ver que não tem nenhum anúncio quando a empresa vai pagar novos proventos. Mas você pode ver que a Vale, o que ela faz? Ela anuncia aqui, 21/11/2023, Datacom. Ela anunciou um pouquinho antes. E a data de pagamento é logo em seguida. Então, é uma empresa que anuncia e paga bem rápido. Não é uma empresa que anunciou esse ano e daqui a um ano vai pagar. Existem algumas empresas na bolsa que acontece isso, que anuncia um provento agora, nesse ano de 2024, e só vai pagar lá em 2025. Tem muitos acionistas que não gostam disso. A Vale não, ela anuncia e em poucos dias ela já paga aquele provento que ela anunciou. A Vale é uma das maiores empresas da nossa bolsa, tem bastante liquidez. Para você ter uma ideia, ela tem ações negociadas tanto aqui na nossa bolsa, a B3, e também na bolsa de Nova York. Então é uma empresa bastante líquida. Caso você invista nessa empresa, você vai ter liquidez quando você quiser vender as suas ações. Se olharmos apenas o EBITDA da empresa, você vai ver que ela aumentou o seu lucro operacional do terceiro trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2023, que é o que a gente tem o resultado até o presente momento. De 20 bilhões foi para 24 bilhões. E quando você olha a dívida da Vale, você vê que ela não está alavancada. Está em 0,62. Isso aqui em relação ao EBITDA. Então, é uma empresa que não está alavancada. A margem EBITDA dela também muito boa, 31,37%. É uma empresa muito lucrativa. E o principal indicador que eu utilizo aqui é o EV/EBITDA, está em 5 vezes, em torno de 5 anos, em relação ao lucro operacional da empresa. Isso aqui já desconsiderando a amortização e depreciação, em torno de 5 anos você já tem um retorno do seu investimento. E o PL também, que é em relação ao lucro líquido, também está barato, 7 vezes. Empresa que está com excelentes indicadores, e como a gente conseguiu ver lá no EBITDA, a empresa aumentou de um trimestre para o outro e por isso faz parte aqui também da nossa lista das ações mais baratas. É uma ação que tem um grande potencial de rentabilidade de mais de 47% aproximadamente. E para você que tem um patrimônio acima de 250 mil reais, procura segurança nos investimentos e tirar o maior potencial de rentabilidade da sua carteira, tem a nossa consultoria. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, só você chamar que a nossa primeira consulta é gratuita. E a segunda ação dessa lista é uma ex-subsidiária da Petrobras, antiga BR Distribuidora e atual Vibra, de código VBBR3. Então a Vibra era uma distribuidora da Petrobras, então era um braço da empresa estatal Petrobras, mas hoje é uma empresa privada. E aqui, quando a gente vê na parte acionária da empresa, a Dynamo é a que detém o controle da empresa com 9,95% das ações ordinárias. Depois tem o fundo Samambaia Master e mais algumas outras aqui. Ó, que interessante que a BlackRock, a maior gestora do mundo, detém também 5% das ações da Vibra. Na verdade, quando você vai entrar em várias empresas aqui da nossa bolsa, você vai ver que a BlackRock tem uma pequena participação, principalmente das grandes empresas. E a Vibra, ela não tem um mês específico para pagar proventos para os seus acionistas, seja juros sobre capital próprio ou dividendos. Pode ver que é de uma forma meio aleatória aqui. Se a gente for aqui para baixo, a empresa, a Datacom, do próximo provento que ela vai pagar no dia 29/5/2024, agora no final do mês de abril, ela vai pagar proventos, juros sobre capital próprio, mas a Datacom foi até o dia 22/12/2023, então foi até dia 22 de dezembro do ano passado. Você precisava ter essas ações em carteira. Então você que compra ação agora dessa empresa não vai ter o direito de receber esse provento que vai cair agora no final de abril. E a Vibra também está com excelentes indicadores, o PL dela está em 6,18, o EV/EBITDA em 5 vezes também, é uma empresa que está muito barata em relação a esses dois indicadores, não distribui muito dividendos atualmente, então é uma empresa que foca no crescimento, o dividend yield dela é de 3,30% nesse último período, payout bem baixo de 10%, a dívida bem controlada também uma vez em relação ao EBITDA, e quando a gente vai olhar aqui na margem EBITDA da empresa é de 4,63%. É uma empresa que não tem uma margem muito alta, mas isso aqui é em relação ao seu setor de atuação. É engraçado que todas essas empresas, eu não peguei por causa disso aqui, mas todas elas em relação à fórmula do Benjamin Graham também estão baratas e essa tem um potencial de rentabilidade de 39,37%. E a primeira ação da lista é CSN Mineração, de código CMIN3. E a própria empresa, ela traz aqui uns destaques operacionais que aconteceram no quarto trimestre de 2023. Ela mostra aqui que em relação ao segmento siderúrgico,
siderúrgico houve uma normalização da produção e uma retomada nas vendas. E além disso, a empresa conseguiu superar o seu próprio guidance. E o guidance é quando a empresa mostra quais são as projeções para o futuro. Então a empresa conseguiu superar os valores passados por ela. Por fim, também temos aqui que a empresa conseguiu diminuir a sua alavancagem. Se a empresa seguir o ritmo de 2022 e 2023, ela vai distribuir dividendos nos meses de maio e novembro. E diferente das outras empresas dessa lista, a CSN ela distribuiu bastante dividendos para os seus acionistas. O dividend yield dela do último período foi de 14,63%, por isso que o payout dela está alto de 109%. Ela distribuiu 10% além do seu lucro líquido para os seus acionistas. Isso aqui pode ser algum resultado passado, um dinheiro que a empresa tinha em caixa. O EV/EBITDA da empresa mostra que ela está muito barata, é de 4,5 vezes. É uma ação que na nossa metodologia de crescimento para alguns clientes da nossa consultoria, essa ação está muito barata. Mas se você for ver aqui pelo valor intrínseco de Benjamin Graham, ela está no seu preço justo, então não tem um potencial de rentabilidade e também não está cara. O valor dela hoje, para cada ação, R$ 5,25. E se eu pudesse deixar um conselho aqui para você, quando você for analisar uma empresa, primeiro, entenda o setor de atuação daquela empresa, depois veja a história da empresa e aí você vai ver a situação financeira para ver se faz sentido você investir ou não nessa empresa que você vai analisar. Muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até o final e te vejo num próximo vídeo. Tchau, Futura e futuro investidor!